Opa, bom dia. Bom, olha galera, às vezes eu demoro muito pra postar vídeo porque às vezes eu tô de cansaço e às vezes não dá pra fazer vídeos completos. Além disso, tinha alguns projetos, mas que acabei cancelando também. Mas tem algumas séries que eu nem preciso cancelar, como Turma do Google e O Mundo das Aventuras. Os dois primeiros episódios deles vão aparecer na segunda-feira, provavelmente. A lenda que eu vou falar, um mito, é sobre de uma criatura muito conhecida na região centro-oeste brasileira. Na região centro-oeste brasileiro. E que se trata de um ser gigantesco, meio homem, meio gorila. O chamado Arranca-Línguas. Então vamos pro vídeo. O Arranca-Línguas, também conhecido como King Kong goiano, é um ser gigantesco, uma criatura lendária das regiões do rio Araguaia, no estado de Goiás. Se trata de um macaco gigantesco, ou um gorila, que se alimenta principalmente das línguas de seres humanos, mas também de animais. A aparência do monstro é semelhante à dos humanos com primatas, com longos braços, pés que são bem grandes e maiores que as de um humano, e que viveria nas florestas do estado. Ele invade as fazendas à noite, ou seja, esse monstro costuma atacar suas vítimas durante a noite, onde as mata e arranca suas línguas para se alimentar. É por isso que recebeu o nome de Arranca-Línguas, ou Tangle Reaper. Esta lenda se tornou muito conhecida no estado de Goiás e na região do rio Araguaia. Ele pode ser tanto bípede quanto quadrúpede, chegando a mais de 2 ou 3 metros de altura. Ou seja, nessas regiões, esta criatura parece não ter muita coisa assim. E seus primeiros avistamentos ou ataques aconteceram a partir dos anos 30. Em 1937, alguns fazendeiros e moradores relataram terem ouvido grandes urros assustadores, enquanto depois, na manhã, acabaram encontrando o gado e outros animais mortos, sem nenhum ferimento, mas com a língua arrancada. Ou seja, e até encontraram várias pegadas. Até que dois caras acabaram acampando na beira do rio. Até que escutaram alguns urros assustadores, mas a criatura não apareceu para eles. Até que na manhã seguinte encontraram uma pegada que chegava a mais de 45 centímetros de comprimento, e era bem maior do que a de um humano. Os relatos dessa criatura ainda são discretos. Ele é muito conhecido na mitologia goiana, e às vezes ele é muito conhecido como King Kong, que é um grande macaco dos cinemas, um gorila gigantesco de 1933, sendo o primeiro monstro gigante a ser apresentado nos cinemas, bem antes de Godzilla. E depois do sucesso do primeiro filme, que foi o King Kong, que foi o primeiro. Ou seja, Kong na verdade foi o primeiro monstro gigante a ser apresentado, e Godzilla deve ter sido o segundo. E existem alguns livros mostrando como estas criaturas são. Com uma língua bizarra com espinhas. Ele é capaz de se camuflar entre troncos de árvores ou troncos caídos para assustar suas vítimas. Ele hipnotiza suas vítimas com seu urro macabro e depois arranca suas línguas. Porém, aquelas que sobrevivem não vão conseguir mais falar nada. Ficarão mudas para sempre. Tudo que eu sei é que faz sentido para mim. Imagine você se dar de cara a cara com um bicho desse. Você estaria morto de vez. E ele às vezes pode ter uma coloração cinza, ou seja, cinza tanto marrom. Sem contar de que tem umas versões indicando que ele seria calvo. E
curioso é que este monstro possui uma variante dele mesmo, que fica no Mato Grosso do Sul, o chamado Come-Língua, que se trata de um garoto que há muito tempo, quando era vivo, vivia mentindo. Porém sua mãe, farta disso, decidiu lhe jogar uma maldição antes de morrer. E o garoto foi encontrado, já sem vida e com a língua arrancada. Porém ele voltou à vida como espírito, para atacar qualquer um, arrancando a língua dos animais e fugindo rapidamente para sem ser visto. Pelo visto, o arranca-línguas às vezes é também chamado de pé grande de Goiás. Isso porque algumas pessoas dizem que ele parece uma mistura entre homem e gorila. Então as pessoas chegaram à conclusão de que ele seria um parente goiano do pé grande. Mas eu posso chamá-lo também de pé grande goiano, ou pé grande brasileiro, ou pé grande da região centro-oeste. Além disso, o pé grande pode ter sido avistado pela primeira vez nos anos 60. Eles poderiam ser bem grandes, provavelmente. Além disso, os relatos de avistamentos do pé grande de Goiás são muito diferentes. Mas além disso, a lenda do pé grande, que é uma lenda norte-americana, que faz parte do folclore norte-americano, do folclore estadunidense, é uma das lendas mais famosas dentre todas. Mas a lenda do arranca-línguas, que também é conhecido como King Kong goiano, não fica para trás. Uma é dos anos 30 e outra pode ser dos anos 30 também, mas que pode ter sido vista apenas nos anos 60. Porém, não sabemos exatamente se o pé grande de Goiás se trata de um animal verdadeiro. Mas com certeza faz sentido ser um animal real. Ou seja, nós temos outros tipos de monstros que podem estar por aí. O Brasil tem criaturas lendárias, monstros assustadores e gigantes, criaturas extintas e seres fantasmagóricos. E além disso, são bastante impressionantes. E além disso, se a gente acredita muito, se os americanos têm um pé grande, então nós temos o arranca-línguas, que se parece muito com ele. Ao contrário do pé grande, ele atacaria suas vítimas também. Mas o pé grande nunca fez um ataque a humanos, mas conseguiria se defender facilmente. Mas e aí? O que você achou do arranca-línguas? Um misterioso macaco homem macaco que estaria vivendo nas regiões selvagens e nas regiões do Rio Araguaia, no estado de Goiás, na região centro-oeste do Brasil? Bem, curta o vídeo e se inscreva. Mas se você estiver mentindo, ele vai arrancar sua língua. Sim, ele também se alimenta das línguas de mentirosos, ou daqueles que falam muito, e por isso é melhor você não falar muito, como eu falei às vezes. Então, toma cuidado, porque senão você será a próxima vítima dele. Se você quiser mais vídeos sobre criptozoologia, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma você ajuda a gente a ter mais chance de crescer o canal. E quais lendas que eu devo falar mais sobre o folclore brasileiro? Deixe sua opinião aí nos comentários.